uma das perguntas mais faladas, né? Estão vendo minha tela? Então, né? Agora apareceu. É bom que eu vejo aqui sempre, isso é importante. Bem, a gente vai falar um pouquinho agora, né? Putz, depois do Zé Corrêa falar, cara, meu mestre falar, dá até vergonha, ele devia ser o último a falar, sabe? Porque daí a gente fica lá embaixo, né? O cara é o mestre, mano, e daí você vai falar depois dele, não dá. E vamos falar um pouquinho do que ele comentou até, falar sobre técnicas e testes, né, para utilizar no seu dia a dia. Parways e diagrama de Chicago. A gente vai comentar sobre isso. Aliás, eu aprendi essas técnicas no curso da Iterassista, ó, fazendo o marketing aqui de graça pro Zenha, só porque ele é meu mestre. Eu fiz o curso lá também, na Iterassys, logo no início, quando eu comecei, né, em testes, né, na carreira de TI. A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, tá? E isso eu trabalho na GFT, eu já vou falar já, mas a gente tem um QA Academy lá na GFT. E é um dos pequenos tópicos que a gente fala lá. Então, quem é da GFT e tá por aí, já vai saber que, pô, cara, você já falou disso, já, já falei lá. Vamos lá. Aqui. Bem, quem sou eu? Meu nome é Robson Agapito, eu sou especialista em qualidade lá na GFT. Sou QA, gosto muito de ser QA e adoro ser agilista. Então, o ágil para mim tá na veia. O J vai me matar agora. Mas eu adoro ser agilista, cara. Então, toda vez que entro num projeto, eu entro em projetos waterfall e tudo mais, eu sempre quero colocar agilidade e melhorar, dar uma agilidade ao processo em si, né? Não só os testes, mas ao processo como um todo. Eu olho para validar o todo, sempre. E tá aí meus links, né? Meus contatos, por favor, me adicionem no LinkedIn. Importante a gente ter esse contato no LinkedIn, né? Olha as vagas, hein? É isso aí. Tô na GFT há uns 3 anos já, né? Essa é a festa da GFT, a última que teve presencial. O que eu tava lá, tava de Chapolin. Ai, da hora. Então a gente vai falar sobre técnicas, fundamentos e técnicas, tá? É isso que a gente vai ver. Primeiro, começando, né? Como o Zé falou, muitos hoje entram na área de QA sabendo muito de automação, mas não sabe técnica de teste, não sabe quais os melhores testes ele pode fazer. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ele faz muito mais testes e às vezes até na sua pipeline, qual teste escolher? Fica tão grande, demora tanto para fazer a sua automação, que qual teste escolher? E a pessoa não sabe, o profissional não sabe qual teste escolher. E isso é muito ruim, né? Então é importante a gente ter técnicas, né? E essas técnicas fazem com que a gente escolha os melhores testes, tá bom? Então, ações e procedimentos para chegar a um determinado resultado, para a gente ter aquele resultado mais coerente, com mais qualidade, né? E apoia tanto os testers como os devs, né, no seu dia a dia. Isso é importante, hein? Porque às vezes os devs não têm a visão de técnicas e o QA tem que passar para eles. Isso é muito legal, cara. Já aconteceu várias vezes isso e é muito 10, porque você trabalha em conjunto, né? Às vezes ele não vê uma determinada situação. E ferramentas e testes? As ferramentas são aplicações, né, que ajudam a suportar as técnicas e faz agilizar o processo de testes. Então, as ferramentas não só testam, como agilizam o processo. Por quê? Eu preciso inserir 1000 notas. Como que eu vou inserir 1000 notas manualmente? Vou usar uma ferramenta para que me ajude a inserir, né? Mas toda a ferramenta tem que estar linkada à sua técnica. Então, a combinação entre a técnica e a ferramenta que permite o processo de teste, seja ágil, seja performático, tá? Falando nisso, por que se falar nisso? Imagine, eu tenho que pregar um preguinho na parede, né? Então daí eu vou e pego um serrote. Eu vou pregar o prego na parede com um serrote. Pode ser que eu consiga, se eu for bom de mira, eu vou até conseguir. Mas é a melhor forma? Não, né? A melhor forma é pegar um martelo. Então, uma ferramenta com uma técnica de martelar, eu consigo fazer. E não com uma técnica de serrar, que não vai dar. São técnicas diferentes, cada um do seu lado. Mesma coisa, eu consigo quebrar uma madeira ao meio com um martelo? Consigo. Mas é o ideal? Não. Use um serrote. No serrote, você consegue utilizar a técnica de serrar com a ferramenta correta. Então, muito importante disso, viu? Porque tem gente que utiliza estilo JMeter para fazer testes funcionais. Dá para fazer? Dá. Mas é o melhor? Não é. Ela é uma ferramenta de teste de performance. E eu utilizo o Selenium para fazer teste de performance. Dá para fazer? Dá, em alguns tipos, até dá. Mas é melhor? Não é. Tem o JMeter. Então,
olhem para isso, pensem nisso, tá? A técnica é muito importante. A gente vai falar de uma técnica aqui que eu já utilizei numa grande empresa que eu trabalhei, e deu muito valor, tá? Muitos, por isso que eu falo, você tem que saber utilizar dessa técnica, né? Mas deu muito valor nessa empresa, porque ela hospedagem, era um data center, uma empresa de data center, de hospedagem de sites, eram serviços de internet, né? Que eles tinham. E tinha muitas variáveis, e essa técnica a gente utilizava lá e ajudou muito na gente. Ajudou muito a gente, né? Então é um teste de combinação dupla, tá? É um dos critérios de teste baseados na especificação. Então, olha a especificação, vejo o que tem e começo a alinhar, linkar as situações. Posso até criar uma tabela para saber o que vai ter, né? E às vezes a tabela, a junção dessa tabela, dessas informações, depois vai ficar mais claro que eu vou mostrar, pode ser muito grande a variação, a combinação dos testes numa tabela verdade. Então fica muito grande, você fala, cara, é impossível fazer toda essa combinação. E a técnica de Parways faz isso, tá? A ideia não é testar todas as combinações possíveis, porque você sabe que já é impossível, mas sim ter todos os valores testados em pares, tá? Então todas as variáveis testadas em pares. E é isso, vamos seguir aqui. Aqui está um exemplo, ó, de Parways, tá? Então, aqui a gente vê que temos o tipo XY, sistema operacional, Windows 7, 8, 10 e Linux, conexões, network, modem, Wi-Fi, pagamentos salariado por hora ou part-time, e dias, né, 6, 10, 15, 30, 60. Esses, vamos dizer assim, esses seriam os testes que eu teria que fazer dessas funcionalidades, né, junção disso aí. Então, se fosse ver, eu teria aí praticamente 360 testes. Aí você fala, cara, você tem 2 dias para fazer. Meu, não vai dar para fazer em 2 dias 360 testes. É impossível, não dá. Tá, então como que eu faço isso, né? Eu uso a técnica de Parways. Parways, ele faz uma conta logarítmica e te traz de uma forma viável a quantidade de cenários que você possa testar, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu utilizando a técnica de Parways, ele diminuiu aqui para 20 testes, tá? 20 testes. Pô, mas como que você faz isso, cara? Como que você olha para isso? Dá para fazer isso automaticamente? Tem que fazer isso manualmente? Cara, não dá para fazer isso manualmente, tá? Nem eu sei as regras, tudo que para se fazer isso manualmente. Mas existem ferramentas que me apoiam a isso, tá? Tem uma ferramenta que eu estou disponibilizando aqui, que não fui eu que criei, eu só adaptei ela, tá? Era de uma outra empresa. E quando eu peguei essa ferramenta, ela estava no Python 2.7 e já existia o Python 3, né? Eu falei com a ferramenta, eu baixei ela, atualizei para o Python 3 e passei para a empresa. Falei, viu? Tá aqui a ferramenta, eu atualizei a versão, né? O Python 3 que não estava funcionando no Python 2.7. Se vocês quiserem, disponibilizem aí no GitHub de vocês, tal, não sei o quê, para outras pessoas poderem utilizar, tal. Aí a empresa falou, ó, eu não estou utilizando mais. Não estou mais, pode ficar. Eu falei, posso colocar no meu GitHub? Então, ela falou, pode colocar. Beleza, coloquei no meu GitHub e está disponível lá para quem quiser utilizar, né? Ela é feita em Python, então, tá? Tá nesse, vou mostrar aqui meu GitHub. Deixa eu pegar daqui. Então, para quem meu GitHub é GitHub Robson Agapito, tá? E vai estar aqui nos repositórios aqui, vai ter um Parways, Python Parways, tá bom? Aí tá aqui um projetinho, só baixar ele, tem um readme aqui, um txtzinho, nem MD, né? Que vergonha. Eu vou ajustar isso depois. Nem MD. E tá aqui o projeto, tá? Baixado, bonitão, lindão aqui. Então aqui tem um exemplo, nos examples aqui, ó, tem exemplo 1.1, que é praticamente, vamos colocar XY aqui, né? Que era o que estava lá. XY, todos os Windows, todas as informações que estavam lá no nosso, deixa eu baixar aqui, no nosso slide. Então o tipo, então eu coloco, pode ver, eu coloco no parameters aqui, eu coloco como arrays aqui dentro, tá bom? Então só isso, não vai mexer em nada, só aqui que você vai alterar, só esses parâmetros aqui, tá bom? Salariado, part-time, tem os dias aqui, beleza?
Salvei, vamos salvar esse cara. Agora vamos lá no na nossa linha de comando, já estou lá preparado, tá? Aí basta apenas colocar o Python, nome Python, tá no 3.7, então se você utilizar o Python 2, a partir do Python 3, tá? Se usar o Python 2 antes do 3, não vai funcionar, vai quebrar. Então tem que ser no Python 3 para frente, tá bom? Então só executar aqui e ele já me retorna os 20 cenários aqui, beleza? Então daí ele me fala, ó, tem que ser X, o tipo, o primeiro caso de teste, X, Windows 7, Network, salariado e dia 6, tá? Ah, o oitavo caso de teste, X, Windows 10, Network, pago por hora e dia 10. E assim por diante. Aqui estão os meus testes, tá? E isso ajudou muito. Lógico que não era essa ferramenta quando eu fiz na época, tá? Era uma ferramenta web, que hoje é paga. Acho que é ExcelWise, chama ele. Mas hoje é paga, não, já não rolou. Mas isso aqui tá na mesma. Tem algumas funcionalidades a mais, lógico, na web, mas isso aqui já ajuda bastante a reduzir seus testes, tá bom? E vamos tirar um aqui, vamos colocar um novo aqui, né? Só para dizer que não, pô, isso aí tá mocado, né? Vamos colocar aqui masculino e feminino também, igual a gente tinha feito ali. Ali, né? Masculino, feminino. Ah, e agora tem o binário, né? Vamos colocar o binário aqui também, então. Binário. Binário? Não, binário, né? Ah, nem lembro como que é binário, né? Eu não lembro direito, mas vamos salvar aqui e vamos só executar, vou dar um clear aqui para. E aqui vamos rodar de novo. Aí, olha, deu 21 testes. Ele aumentou um, só um. Olha, só colocando mais um lá, daí ele colocou todos os testes aqui. Quer dizer, todos os pares possíveis está aqui, tá? Então, todos os itens foram passados quando você utiliza isso aqui. Ok? Bem, então é isso. Vamos seguir aqui com a coisa. Se tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá bom? Perguntem lá, depois fazem para mim a pergunta, não tem problema não. Vamos para o próximo técnica, então, aqui. Nossa próxima técnica de testes, que é diagrama de Chikawa. Diagrama de Chikawa é muito boa, isso eu uso hoje. No meu dia a dia, eu utilizo do diagrama de Chikawa. O que é o diagrama de Chikawa? Ele foi criado por Kaori Ishikawa, lógico, não foi feito para testes, tá? A gente utiliza nos testes, mas não foi feito para testes. É também chamado diagrama de causa e efeito, então vocês vão ver em alguns lugares diagrama de causa e efeito. E é muito utilizado em brainstorms, tá, cara? A gente utiliza muito em brainstorms. Eu fiz isso algumas vezes, utilizando dele para fazer um brainstorm. Inclusive, para conseguir mais testes também, mais cenários de testes, tá bom? E representa a relação entre o efeito e todas as possíveis causas, né? Que podem contribuir para esse efeito, que podem ajudar esse efeito a ser realizado, tá? E por causa do formato dele, vocês vão ver o formato. Ele é conhecido também como espinha de peixe. Às vezes eu confundo e falo escama de peixe. É espinha de peixe. Tá? Então, por que isso? Porque tá aqui, ó. Aqui tá uma espinha de peixe aí, né? Eu quase falei escama, só porque eu falei, né? Então, imaginem, nós temos uma funcionalidade que ela é dividida em 4 grandes cenários, tá bom? E dentro desses cenários, eu tenho diversos testes. Depois a gente vai fazer uma pitadinha dessa situação na prática, tá? Só para vocês verem como que é. Então, tem diversos testes. Né? Daí, para esse cenário aqui, eu tenho 2 testes, para esse cenário, eu tenho 2 testes, para esse outro, eu tenho 3 testes, e assim por diante. Tá bom? Com isso, facilita muito. 2 motivos. Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que não curte essa situação, esse tipo de técnica. Mas é uma técnica que pode te ajudar. Então, você usa a que melhor te ajudar, claro, óbvio, né? Para criar seus cenários. E me ajuda em 2 coisas, eu acredito, tá? Primeiro, a visualização dele é mais fácil para quem pegar de fora, tá? Então, um dev pega de fora, fica mais fácil dele olhar e falar, cara, entendi seus cenários. Porque não tem aquele monte de coisa, monte de escrito, e muitos devs não gostam do monte de escrito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por isso que eu falo, depende de cada contexto, tá bom? Isso me ajudou muito já em devs olhar meus cenários de testes, tá? Ou tendo cenários descritos nessa forma. E a outra coisa é que ajuda a sua criatividade, ajuda você ver os caminhos. Quando você coloca numa linha única, como se fosse um Excel, é difícil você ver, isso aqui tem 2 caminhos, esse aqui tem 3 caminhos, desse caminho vai para esse lugar, e não vai. Então fica um pouquinho mais difícil. Com o Mind Map,
com o diagrama de Chicao ou de causa e efeito, a gente vai falar do mind map, a gente consegue fazer isso, tá? Fica mais simples e mais rápido de se fazer. E aí vem o nosso mind map. Então, com testes ágeis, eu uso muito o mind map, porque agilizou muito o meu planejamento de teste, tá? E ajuda muito a fazer esse brainstorming com a equipe, nos refining, nos refinamentos, a gente consegue expor mais situações. Então, isso é bem legal. Bem, mas não se preocupe, porque temos um plano. Planejar é essencial, pessoal. Nunca deixem de planejar, tá? Quando eu faço os mind maps e planejo isso, em cima do mind map eu crio minha automação de testes, tá? Então, mesmo quando tem automação, eu crio. Então, evitem deixar de lado o planejamento, tá? Lógico que tem contextos e contextos, tá? Mas 80%, aí Pareto, falando de outra técnica, Pareto, 80% dos casos, você ganha tempo quando você planeja antes, tá bom? E é aquilo, quando você planeja antes, você ganha 80% do tempo também, tá? Então não deixe de planejar. Pareto, hein? Outra técnica que nem estamos falando hoje. Bem, mas por que isso? É um caso de teste tradicional, cara. Escrever tudo aquilo lá. Imagine uma tela de login. Uma tela de login. Você vai escrever passo a passo o que tem que fazer numa tela de login? Faz sentido? Qual o resultado que tem que dar no passo a passo? É coisa de se pensar, tá? Então, façam sempre a coisa que te dá valor, que dá valor para o time, tá bom? Não façam porque é bonito, façam porque dá valor. Tem valor fazer isso, tá? Então, mude, sempre esteja mudando, esteja dando valor para o seu time, tá bom? Lógico, tem cenários, tem contextos que é impossível você lembrar. Ah, é uma regra matemática para fazer uma determinada situação. Cara, se você não escrever, você não vai lembrar depois, tá? Isso daí sim, aí sim vale a pena tá trabalhando e descrevendo mais os seus cenários. Quando não, é tranquilo, beleza. E eu sou adepto do quê? De fazer muito mais automação do escrito, do passo a passo, do que no caso de teste escrito ali, tá bom? Sou muito mais você focar na automação daí nesse caso, tá? Lógico, você não consegue automatizar tudo, né? Mas eu sou muito mais isso, tá bom? E tem duas ferramentas que eu uso, interessantes aí. Um é o Xmind, que eu baixo ele e utilizo para estudo, dá para utilizar. Ele é uma ferramenta paga, mas tem algumas, acho que todas as empresas que eu passei, eles tinham licença para isso, tá? E vale muito a pena. E tem o MindMaster, que é um web, é uma aplicação web, essa que a gente vai utilizar hoje, a gente vai ver ali. Eu vou entrar nela, ela dá direito a três projetos de testes, então você pode colocar vários cenários lá e é de boa, tá bom? É muito tranquilo. Agora, se quiser pagar, ela tem a versão paga que se torna ilimitado até, pode fazer em 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Tem algumas coisas assim, tá bom? Então vamos praticar aí um pouquinho, vamos fazer uma brincadeirinha aí, né? Eu, como um homem de negócio, quero vender minhas ações no valor entre $1.000 e $1.100 para garantir o meu lucro em cima da venda da mesma. Caso não estejam neste range, o sistema não pode permitir a compra e venda, beleza? Então, é simples. Eu tenho um range de 1.000 e 1.100 e quero ver se a funcionalidade trabalha nesse range. Aí vamos usar algumas técnicas aí, algumas técnicas que até o Zé já falou. A gente vai utilizar. Deixa eu abrir o mind map aqui agora, o MindMaster tá aqui. Então, estamos aqui. Deixa eu mudar o nome aqui. Aí. Então, aqui vamos colocar for all tests. Beleza? Estamos aí. Então, vamos lá. O primeiro cenário, a primeira coisa é... Então, nós temos aqui três... Vamos tirar aqui, né? São três classes, concordam? Que nós temos aqui. Opa. São três classes que nós temos aqui, certo? Uma antes, no range inicial. Opa, acho que muda o meu... menor que 1.000. Outra entre 1.000 e 1.100 e outra maior que 1.100, beleza? Então, esses três primeiros que a gente vai colocar aqui, são nossas classes de equivalência, beleza? Então, 1.000 é menor que 1.000, né? Menor que
1.000. Depois, a outra, entre 1.000 e 1.100. Opa. E a outra maior que 1.100. Vou jogar esse carinha pra cá, né? Vem pra cá. Então tá, deixa eu fechar esse cara aqui. Então nós temos aí, ó, as 3 classes de equivalência. Aí, menor que 1.000, qual o valor que eu vou colocar? Lógico, o valor limite. Certo? Aqui, quais são os testes que eu vou colocar? Valor limite. 1.000 e 1.100. E aqui, qual o valor que eu vou colocar? Deixa eu colocar as vírgulas aqui, né? Senão pode não complicar. E aqui, qual o valor que eu vou colocar? Valor limite. 0,01. Aí, com isso, eu tenho os meus cenários, tá? Então, percebam, aqui está o meu teste. O que eu faço a partir disso, tá bom? Tá o meu mind map aqui, com os meus testes, utilizando aqui eu utilizei várias técnicas, hein? A técnica de classe equivalência, a técnica de valor limite e a técnica de diagrama de escala. Então, 3 técnicas aí que eu utilizei e eu utilizo no meu dia a dia, tá? Eu utilizo muito disso no meu dia a dia, para criar meus cenários. E deram 4 cenários de testes aqui, são os mínimos. Lógico que tem outros cenários? Tem, e eu vou colocando aqui conforme for tendo a necessidade, né? Tem 0, tem letras e assim por diante, tá bom? Mas é que eu faço aqui nesse caso. Eu chego, uso minha ferramentinha aqui de corte. Tiro um corte aqui. E isso aqui eu coloco na minha história, no meu gira, tá? Então eu coloco esse carinha aqui no meu gira e fica fácil de se visualizar quais são os cenários e testes que eu vou trabalhar, para evitar o efeito pegadinha do malandro, né? Ah, não falei que ia testar isso, já você não sabia, peguei um bug lá. Não, a ideia não é essa, tá? Debug é ruim, não é bom, não. Bem, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Foi uma coisinha rápida, mas que acho que valeu a pena, pelo menos abrir a cabeça de algumas pessoas para técnicas e testes, né? E não só ficar na automação, espero, pelo menos. Temos vagas em abertos FT, tá vendo o link aí? O link, ou então o QR Code aí. Pode, busca no seu celular, tem várias vagas lá. E qualquer coisa pode me mandar também, por e-mail, tá? O currículo. Ah, não quero QR Code, não quero entrar lá, não. Pode me mandar o currículo pelo e-mail aí. Eu recebo, eu indico lá, avaliamos, temos 50 vagas em aberto, só para QA, cara, na GFT. Então, é muita gente, tem muito projeto aí, os projetos são bons, hein? É isso aí, muito obrigado a todos, aguardo as perguntas, estou disponível para vocês. Beleza, tem bastante vaga, hein? Pessoal aí